eu sou a Ana Sara Fessel, Master Neurocoach de imagem, e eu estava super empolgada para fazer essa entrevista e ela aceitou. A Gleiriane de Paula Souza, ela é coach de expressão e hoje ela vai revelar tudo sobre fisiognomia, exatamente. Como identificar comportamentos das pessoas que nos rodeiam, do pessoal do escritório, do pessoal em casa, através da leitura facial. Então, vamos lá. Vamos com algumas perguntinhas básicas e depois no final ela também vai fazer a avaliação de pelo menos três pessoas pra gente, ok? Então, vamos lá. Gleiriane, como e quando surgiu a ideia do seu negócio de coach de expressão? Então, Ana, desde 2012 eu fiz um treinamento que mudou a minha vida. Nesse período eu já trabalhava numa empresa multinacional com gestão de pessoas e desde então eu venho trabalhando essa parte de estudo de fisiognomia, metafísica, autoconhecimento. Fui fazendo alguns cursos de especialização nesse período e eu acabei me apaixonando por esse tema e desde então não parei mais de estudar. Legal. E você, bom, você falou, né, desde quanto tempo, assim, mas você demorou quanto tempo para começar a colocar em prática o seu projeto? Desde 2012 eu comecei a estudar, em 2014 eu terminei a minha formação de coaching e eu já comecei a aplicar alguns conceitos dentro da área que eu já trabalho, com gestão, para entender como é que eu posso entender a expressão de uma pessoa através do autoconhecimento e como eu posso lidar com isso. E é muito bacana, eu venho fazendo pesquisas, não parei até o momento e é interessante entender como é que funciona a fisiognomia, né? Porque hoje a fisiognomia está em alta, mas ela já existe há 3.000 anos antes de Cristo. Então os egípcios, né? A Grécia, Alexandre o Grande já usava de forma de política em Marte. Pitágoras, para você ter uma ideia, era um pré-requisito a fisiognomia para poder entrar dentro da escola dele, né? Todos os grandes estudiosos, a China como método de estudo e de ciência, né? Medicina, todos eles já utilizavam a fisiognomia. Hoje ela está um pouquinho mais em evidência, mas é muito interessante entender como é que a gente pode compreender o comportamento de uma pessoa através de uma sobrancelha, da testa, do nariz, do queixo. Isso é muito bacana. Legal. E assim, você, pelo jeito, você utiliza bastante essa interpretação da expressão nos seus negócios, né? Sim. Eu gosto de observar e é importante a gente entender que a gente não pode julgar uma pessoa simplesmente pela testa ou pelo nariz, a gente tem que entender o conceito como um todo. Tá, então assim, não julgar por uma única expressão. Uma única expressão, né? Porque como funciona? A parte de cima da testa, a gente está falando da parte intelectual de uma pessoa. Da sobrancelha até aqui a boca, nós estamos falando da parte sentimental ou do ego. E a parte de baixo, a parte instintiva. Mas eu tenho que entender a parte dela como um conceito, inclusive a parte do corpo todo, que a gente chama de metafísica. Eu posso fazer uma análise dessa pessoa, tanto para autoconhecimento, ela melhorar os talentos e melhorar os pontos que ela precisa, do que, por exemplo, se eu estiver atendendo você como cliente, como eu posso lidar com você? Então, se você tem a testa mais reta, que é o seu caso, eu sei que você é uma pessoa mais objetiva e mais analítica. O meu rosto, por exemplo, eu sou uma pessoa mais social e que leva as coisas para o lado mais sentimental. Quando eu passo a entender o conceito da fisiognomia, eu sei como lidar e como me comunicar com essa pessoa. Legal, interessante. E assim, como que os empreendedores, né, você já deu até uma entrada pra gente, mas assim, como que especificamente eles poderiam utilizar, não só os empreendedores, mas os profissionais em geral, né? Assim, para utilizar essa análise, né? Você tem algumas dicas assim que possa ajudá-los? Sim, tem como sim. Por exemplo, acontece muito em grandes empresas ou pequenas empresas, né? Os empreendedores colocar pessoas para fazer uma função que de repente não é o talento natural dela. Então, um exemplo disso, né? Algumas pessoas servem mais para áreas comerciais do que administrativas. E através do rosto a gente consegue fazer essa análise e identificar qual área seria o ideal para essa pessoa trabalhar. Quando eu passo para a área de vendas, eu posso fornecer para a minha equipe qual é o melhor perfil de atendimento para cada personalidade. Então, não adianta uma pessoa que vai te atender do mesmo jeito que me atende.
porque a reação seria muito diferente. Então, se eu vou lidar com uma pessoa mais analítica, eu tenho como trabalhar a parte mais técnica, mais objetiva, o tempo de atendimento, como lidar com isso. Quando eu trabalho com uma pessoa que tem, por exemplo, o rosto que a gente chama de água, eu trabalharia mais a parte sentimental, a parte das necessidades, a parte da comunicação, seria uma forma diferente. Então, existem formas de eu estar trabalhando tanto internamente dentro da minha empresa, como com a área de clientes, ou com meu marido, com minha esposa, com minha mãe. Como eu sei como lidar com essa pessoa através da fisionomia. Então, para isso é importante a gente ter um autoconhecimento, entender como nós somos e como lidar com as pessoas através do conceito do rosto, do desenho do corpo. Isso é muito interessante, que seria a análise não verbal. Legal, então o RH tendo, né, uma coach de expressão ajudando seria excelente. Sim, né? ajuda a direcionar a empresa numa melhor forma de contratar e atender clientes. Legal. E você poderia fazer umas análises pra gente? Claro, né? com certeza. Então vamos lá. A gente separou três exemplos, né? 3 pessoas para que você fale um pouquinho como que essas pessoas elas se comportam, se expressam, que é o Temer, o Caio Blá e a Juliana Paz. Vamos né? lá. Se você puder Posso pegar aqui aí pra... Vamos lá para o Temer, então. O Temer, o que ele tem uma característica aqui, que é de liderança, que seria o quê? Só para você entender. Nariz, orelha, sobrancelha, orelha grande, nariz grande. Por exemplo, os pajés, eles são escolhidos por esse perfil. Nariz grande, orelha grande, por essas expressões que ele tem. São pessoas de comando, que gostam de estar na liderança, né? Ele tem um olho de pessoa observadora, ele tem a boca pequena, que significa que ele é seletivo para falar aquilo que ele pensa. Porém, ele tem a testa de uma pessoa super intelectual, mas que gosta de liberdade, gosta de coisas novas, aventureiro, mas ele é super seletivo apesar disso tudo. Legal. E o que você poderia falar um pouquinho do Caio Blá? O Caio Blá é interessante. Dentro dos traços dele, ele tem uma testa super baixinha, pequenininha, né? Você pode analisar, que significa que ele é objetivo e tem pouca paciência. Por que eu digo isso? Através da sobrancelha dele, que é bem grossa, espessa e um pouquinho bagunçada. Ele deve ser uma pessoa que deve ser ciumenta, possessiva e um pouco agressiva. Ele tem um queixo de pessoa que é lógica, então você vê, se você pegar a análise dele como um todo, né, objetivo, lógico, agressivo, ele tem um nariz de pessoa determinada, então ele deve buscar, tudo que ele busca, ele deve fazer com muita determinação, só que ele deve ser bem paciente. Muito legal, muito legal. E Juliana Paz? Juliana Paz, esse rosto lindo dela, né? Você pode analisar que o queixo aqui dela, entre a mandíbula, é quadrado. Ela tem a testa reta, que mostra que a gente chama isso de rosto de terra, que significa que ela é uma pessoa muito ligada aos bens materiais, muito apegada. O cabelo curto dela, por exemplo, mostra que ela é super independente, não gosta que ninguém mande nela e que ela toma conta de todas as situações. Ela é super intuitiva pelo olhar dela e ela tem um nariz fino que mostra que ela gosta de estar sempre em evidência em primeiro lugar. Ela tem também a boca, os lábios grossos, que mostra que ela é uma pessoa que está sempre ligada à família, que ela tem esse valor muito forte em relação à família. Legal. Olha, não vamos estender muito essa entrevista. Nós pegamos somente essas 3 pessoas, é um tema muito interessante. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, faça como as outras pessoas, como os outros coaches, né, que perguntaram, até que a gente decidiu estar montando essa entrevista para você, especialmente para você entender um pouquinho mais sobre coach de expressão. E é isso aí. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, não hesite, pergunta, manda um e-mail, bota aí em comentários e compartilha, né? Curte a nossa página e nos acompanhe, que com certeza haverá muito mais. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.